funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não É do INSS. O seu podcast de RPPS está no ar novamente aqui com um episódio novo para você falando de um RPPS lá do Rio Grande do Norte. Quer saber um pouquinho mais? Fica aqui com a gente. E para você que ainda não seguiu o nosso podcast nas redes sociais, estamos pelo @NãoÉDoINSS, seja no Instagram, no Facebook, TikTok, por lá. Estaremos também nas principais plataformas de streaming aqui também, YouTube, Deezer, Spotify, na sua plataforma de preferência também estaremos por lá. E um convite especial para cada um de vocês aqui, a partir do dia 20 de agosto, começa uma votação para o podcast Não É do INSS, em cima do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Pelo segundo ano consecutivo a gente vai conseguir participar aqui também e vamos contar com a sua participação, com a sua votação para ajudar aqui o nosso canal. No episódio de hoje, aqui a gente traz Bruno Sena, que é diretor-presidente do RPPS de Pacifica, Rio Grande do Norte. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Rafael? Tudo certo, Bruno. É uma grande satisfação já estar aqui com vocês. E, Bruno, só pra gente fazer uma breve pincelada aí, né? Vocês não são qualquer RPPS aí no Rio Grande do Norte, né? Vocês têm conquistas novas aí que a gente acaba vendo aí nas redes sociais. Vocês participaram ativamente lá no Instagram, eu consegui ver e trouxemos aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre vocês, né? Então, Bruno, antes da gente começar a explorar um pouco mais aí sobre o RPPS, queria que você contasse um pouquinho sobre o município, onde é que fica o município de Pacifica, como é que é o RPPS, qual que é o patrimônio, massa de segurados que vocês têm, até pra gente começar a se situar e começar a comparar um pouquinho mais aqui os RPPS. Sim. Pacifica, só Pacifica, certo? Iniciei minha gestão, Rafael, em 2025. A gente vai perceber que você vai ver o acompanhamento, o motivo, né? 2025 não, 2021, certo? Justamente para a gente conseguir o CRP, né? Fazia alguns anos que o município não conseguiu o CRP administrativo e eu fui chamado para tomar a frente do RPPS, justamente com o principal intuito naquele momento ali era conseguir o CRP de forma administrativa, né? E logicamente trazer uma gestão que vem refletindo agora, né? Que começou lá em 2021 e mais na frente aqui a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, né? E onde é que eu estou atuando hoje? Eu atuo na Previdência de Pacifica, certo? Pacifica é um município do interior do Rio Grande do Norte, com cerca de 12 mil habitantes, né? E mesmo sendo uma cidade pequena, né? Temos um regime próprio de previdência social muito bem estruturado e em constante evolução. O Previfica é uma previdência nova, criada no ano de 2013, inclusive como a maioria aqui das previdências do Rio Grande do Norte, né? A maioria das previdências aqui do Rio Grande do Norte, com exceção a do estado e da capital, Natal, a maioria tem aproximadamente 10, 12 anos de idade. Por essa faixa aí, são previdências novas aqui do Rio Grande do Norte, né? E agora, em junho, né, no mês de junho, a gente completou 12 anos de história, né? Hoje a nossa previdência conta com um patrimônio acumulado de aproximadamente 23 milhões e 600 mil, né? O que demonstra a nossa solidez de gestão ao longo desse período, né? A nossa massa, como a gente é uma cidade de pequeno porte, logicamente a gente tem que comparar isso, né? A nossa massa hoje de servidores ativos aproximadamente 340 servidores ativos, né? Digo aproximadamente que hoje eu não sei quanto é que está exatamente, mas é aproximadamente isso. Já de aposentados são 63 aposentados e 13 pensionistas, né? Hoje temos uma base significativa e crescente, né? O que exige, né, logicamente, Rafael, uma responsabilidade e planejamento de longo prazo, né? E quando eu falo que tem uma base significativa e crescente, a gente tem que ressaltar o porte de Pacifica, o porte da nossa previdência, né?
Não, e isso realmente tem que ser levado em consideração, porque senão você começa a comparar, e aí, meu RPPS é um pouco maior ali e tal, poxa, então eu tenho um patrimônio muito pequeno. Mas, poxa, quando você vai ver que você tem um município de 12 mil habitantes, você tem um pouco mais de 300 servidores na ativa, você tem um patrimônio desse tamanho que vocês têm, já é um patrimônio relevante, né? Não dá para você simplesmente achar que não, tudo é pequeno. Não, mas é o tamanho realmente para o RPPS, é o ideal isso, né? E como você falou agora ali, né, de você ter entrado aí para conseguir a CRP administrativa. Como é que foi esse trabalho da CRP até que vocês conseguissem administrativamente, ou essa luta para conseguir administrativamente, já que você começou a falar sobre o assunto? Sim, eu fui convidado inicialmente para fazer esse direcionamento, né, trabalhar na CRP administrativa. Já fazia, eu acho, uns 4 anos que a Previdência não tinha esse CRP. Bom, e a gente sabe que não é fácil. Quem trabalha no RPPS sabe, né, que não é fácil. Tinha algumas situações que precisariam ser resolvidas, algumas situações mais simples, outras mais completas. Informação de IPR, né? Daí que coisas que poderiam ter sido resolvidas simplesmente com envio de informações, né? E assim, o curioso é que eu já era advogado, né? Eu disse, não, eu acho que é tranquilo, eu já trabalhava com INSS, né? Não, deve ser mais tranquilo, eu já tenho noções, sim. Aí a gente precisaria diferenciar, ter noção de legislação e ter noção de administração, né? Eu estava sendo convocado não para interpretar normas, né, com relação ali a normas previdenciárias, né, que eu já fazia como advogado, mas em administrar um RPPS, que é um mundo, né? A gente sabe que quem entra nesse mundo do RPPS sabe que é um mundo diferente do INSS, né? E assim, quem é de fora, eu tinha essa impressão que era de fora, que era muito parecido, mas a gente sabe que na prática, no dia a dia, não é. Não é isso, Rafael? Então a gente sabe que é um mundo à parte, né? Então eu nesse desafio aí, quando eu cheguei, na verdade foi um choque, né? Digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Aí, aquele primeiro choque de realidade, que não era aquilo que a gente imaginava, né? Porque como eu já falei para você, não era apenas interpretação de norma, era questão de administração, de gerência realmente, de buscar e de resolver, certo? Mas de certa forma eu já tinha apoio, né? Eu era sou uma pessoa muito curiosa. Aí entrava muito lá em contato com o Ministério da Previdência, na época com o Ministério da Previdência, que na época era muito por telefone, né? Não existia esse contato mais direto por WhatsApp, por chamada de vídeo. Hoje facilitou bastante, graças a Deus, né? Esse empenho do Ministério da Previdência estar mais próximo do RPPS facilitou bastante, mas na época era muito por telefone, né? Aí eu telefonava muito ligando, tinha uns colegas de outros RPPS mais experientes, eu ali. Então, assim, com mais ou menos 10 meses, depois de muita luta, a gente conseguiu resolver, né? Um dos principais pontos que eu falei, que era a questão de envio de informações, que eu considerava mais simples, né? E que por algum motivo não foi feito, foram resolvidas de imediato. Tinha um PAP também que precisava ser respondido, coisa simples também que foi resolvida, e aquelas certificações que na época eram só exigidas para o comitê de investimento também, né? Aí dentro dessas situações, mais ou menos ali 10 meses, né, de muita luta, de muita busca de informação, a gente conseguiu sanar e emitir o CRP. Legal isso, mas já deu para notar que fácil não é realmente a vida de previdência, né? E como a gente realmente tem essa ideia, né, de que entrar na previdência é só você assinar portaria de pensão, de aposentadoria e acabou, é tranquila a vida de RPPS. E não é, né? É um universo totalmente diferente aí, como você bem falou, né, Bruno? E aproveitando, a última avaliação atuarial de vocês ali contava já com um déficit da ordem de mais ou menos 8 milhões aí, já fica uma proporção mais ou menos o que? Um terço que vocês têm de patrimônio hoje, né? Mais ou menos ali. E uma alíquota suplementar que ao longo do tempo ele não vai passar dos 13% ali. Como é que é a composição das alíquotas hoje que o ente aplica entre cota patronal e dos segurados ali? E tem intenção de vocês
mitigarem esse déficit para um prazo ainda menor do que foi já estabelecido lá pelo DRA? Rafael, a situação atuarial é uma situação complexa, né? Não só para a nossa Previdência aqui em Pacífica, mas é uma situação complexa para a Previdência de modo geral, né? A gente sabe disso, quem trabalha com RPPS, com Previdência de modo geral, a gente sabe que é esse gargalo que é o déficit, né? Essa questão atuarial, né? E o Previfica não poderia ser diferente. Mas aí, considerando dezembro de 2023, você tem razão que o nosso déficit chegou a 8 milhões de reais, né? E a gente acha foi muito importante essa melhora, porque se a gente comparar a 2022, Rafael, o nosso déficit era de 18 milhões de reais. Então, assim, de um ano para o outro a gente conseguiu diminuir em 10 milhões esse déficit. Então foi algo assim sensacional, né? Algumas reformas, a gente alterou algumas legislações para melhorar, e foi muito importante. Mas, porém, agora em dezembro de 2024, que o estudo foi o estudo mais recente, a gente voltou a crescer esse déficit. Então saiu de 8, né? Também a gente lutou tanto para chegar a 8, aumentou para 24 milhões. Então hoje, atualizando, hoje a gente está em 24 milhões, quase 25 milhões o déficit, não? Então, ou seja, a gente subiu muito, né? A gente tem uma luta agora grande para rever o que é que a gente vai fazer para voltar a diminuir esse déficit, né? E alguém vai me perguntar, ou até mesmo um servidor me perguntou, mas Bruno, então, os vereadores, que geralmente quando tem essa mudança eu sou chamado lá na Câmara para dar explicações, né? Explicar o motivo dos projetos que a gente está mandando. Mas Bruno, então esses projetos que a gente aprovou recentemente, ano passado, não serviu para nada? Eu disse, não é bem assim, né? Imagina, hoje está em 24 milhões, né? Imagina se a gente não tivesse aprovado aqueles projetos lá atrás, né? Que a gente conseguiu diminuir de 18 para 8, né? E hoje a gente sabe que hoje está em 24. Hoje estaria quanto? 50 milhões? Né? Então não é bem assim, né? Logicamente que houve um aumento, houve sim esse aumento, né? Mas poderia estar bem maior. Poderemos fazer outras medidas? Poderemos. É questão para a gente sentar junto com até a nossa assessoria atuarial, com o executivo, com o legislativo, e ver qual seria o melhor caminho agora, né? Mas sim, foram medidas importantes, né? Que sim diminuir o déficit. A nossa tendência é que tivesse pelo menos 50 milhões de reais, né? Não é o que a gente quer, lógico. Quem é que quer um déficit de 25 milhões, Rafael? Me diga aí, né? A depender do seu porte, que pra gente aqui já é muito alto. Ninguém quer. Mas então sim, foram medidas feitas que aliviaram momentaneamente e diminuíram esse déficit. Mas sim, que precisam agora a gente buscar aí novas medidas, né? E assim, com relação às alíquotas aqui, né, de contribuições, hoje a alíquota do servidor é uma alíquota única, certo? Fixada em 14%. Já a alíquota patronal, a alíquota do ente, nós temos uma alíquota diferenciada. Hoje a alíquota tem uma alíquota de 7% para servidores que não pertencem ao magistério e uma outra alíquota de 35% para servidores do magistério, né? Então a gente, justamente com meio de medidas, né? A gente sentou lá, a gente tem uma parceria muito boa, a gente com o executivo, a gente sempre senta e para ver, junto com a assessoria atuarial, para ver a melhor forma, né, de a gente estar trabalhando com isso. E nos foi sugerido, aí pronto, levamos a proposta para o executivo, foi bem aceita, né? Até porque hoje, se a gente considerar a maior parte dos recursos que são destinados a servidores na aposentadoria e até mesmo na atividade, principalmente quando a gente está relacionado à cidade do interior, quem manda, você sabe, é o magistério, né, Rafael? É o pessoal que ganha o teto aqui do município, quem ganha o teto salarial nos municípios pequenos são professores, né? Hoje, antigamente, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, quem ganhava mais nos municípios de pequeno porte eram os secretários municipais, tá bom? Hoje não é não. Hoje quem ganha mais nos municípios de pequeno porte
são os professores, né? Então, os professores hoje, não criticando, é uma classe de servidores que merecem, né, todo o nosso apoio, né, merecem toda essa valorização, mas hoje os professores que estão por cima da bola aqui nos municípios, né, são os servidores que ganham mais, né? Então, pensando desse ponto de vista, então, nada mais justo, né, de ter uma contribuição maior, já que essa classe de servidores é que toma mais recursos da Previdência. Como eu falei, merecidamente. Eu não estou criticando aqui os professores, não. Até porque minha família é de professor. Eu tenho um irmão professor, tenho mãe professora, né? Então eu sei dos esforços que eles fizeram e do merecimento também, né? Mas aí a gente precisa botar na balança e pesar. Então a gente pesou, viu que era possível, era bom para o município, né? Então disse, não, o magistério vai contribuir mais. Lembrando também que é só a parte patronal, né? O servidor mesmo lá, o professor, é 14%, o servidor comum também lá é 14%, né? Então ficou justo. Essa parte a mais de contribuição é apenas para o município, né? Além dessas alíquotas diferenciadas, também nós temos a alíquota suplementar. Hoje, considerando o ano de 2025, Rafael, o município paga de suplementar 4,19. Considero um valor bom, como taxa suplementar, né? E assim, havia uma escalonada de alíquota, né? Considerando o atual plano, que provavelmente a gente vai mudar devido ao atual déficit, né, de escalada até 2028 em 6,10 e depois começaria a ter uma diminuição, né? Isso considerando o plano atual, mas provavelmente a gente vai fazer essa mudança para colocar a realidade de hoje, né? Porque essa realidade aqui da atual taxa, da atual alíquota suplementar está relacionada ao déficit de 8, né? Hoje a gente está com déficit de quase 25, então a gente tem que realmente fazer essa reestruturação, né? Além dessas alíquotas, nós também temos a taxa de administração de 2,7, que é adicionada às alíquotas patronais, né? Também. Aí tem esse adicionalzinho. E assim, como eu falei, com esse aumento recente do déficit, é provável, não diria nem provável, né? É certeza que essas alíquotas suplementares precisem ser revisadas e aumentadas, né? Para garantir aqui o nosso equilíbrio financeiro e atuarial da nossa Previdência, né? E logicamente que nosso compromisso é sempre buscar soluções, né, que possam equilibrar o regime dentro de um prazo menor que originalmente seja projetado, né? Sempre logicamente com responsabilidade, diálogo institucional. Rafael, aqui eu sempre gosto de ressaltar, não só para você, mas sempre que eu tenho uma roda de conversas, a gente da Previdência tem um diálogo muito bom com a Prefeitura, com o Executivo, né? Então, é esse diálogo institucional e o foco na sustentabilidade previdenciária. Eu acho que esse é um dos motivos, estendendo mais um pouquinho, do nosso sucesso aqui da Previdência Municipal. Não, legal isso aí. E só para trazer uma consideração de que eu recentemente acabei me pegando realmente nisso. A patronal, principalmente a parte do magistério, né, ele pode se utilizar também dos recursos que ele recebe, Fundeb, tudo mais, aqueles recursos próprios da educação, né, para poder ajudar também a equilibrar essas contas também. Então, até por isso, pode até ser melhor para o ente ter essa separação entre o que é magistério e o que não é magistério, e justamente utilizar esses recursos e conseguir pagar as contas e ter fluxo de caixa ainda para todas as outras atividades que tem, né, que a gente sabe. Pagar o déficit é bom, mas também não dá para matar a galinha dos ovos de ouro, né? Então, aí fica realmente essa parte e essa lição que o executivo faz aí junto com vocês, né? E, como você bem falou, né? Oscilou, né? Entre as últimas avaliações atuariais e imagino eu que a parte de investimento também acaba sendo um detrator para todo mundo quando tem uma rentabilidade negativa no ano, né? Ou aquém da meta atuarial.
E imagino que muita gente ano passado, retrasado, esses últimos anos, foram anos mais sofríveis mesmo para os RPPS, né? E já nesse ano a gente já tem um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade na parte de investimentos, né? Inclusive a carteira de vocês em junho já contava já com uma rentabilidade 0,37 acima da meta, né? Então começamos a respirar bem por aqui na parte de investimentos, né? Como é que é a atual composição da carteira de vocês aí? Rafael, o resultado de nossa carteira até aqui, né, tem sido muito coerente com a nossa estratégia que traçamos para esse ano de 2025, né? Considerando logicamente o nosso cenário atual, né? Hoje o Previfica tem uma carteira bastante diversificada, mas com um perfil logicamente conservador. E no intuito, no meu entendimento, né? Uma previdência de modo geral deve ter esse perfil conservador, até porque a gente está lidando com dinheiro, né, de futuros aposentados, pensionistas, servidores. A gente está lidando com o futuro de pessoas, né? Então, no meu entender, sim, a gente tem um perfil conservador e a gente deve sim manter esse perfil conservador, né? E isso faz sentido, principalmente no momento em que a taxa Selic permanece alta, né? Ontem agora dia 30 de junho, foi mantida a taxa em 15%, né? E isso faz com que os ativos mais conservadores, né, como os referenciados em CDI, muito mais interessantes, Rafael, né? Então essa parte de perfil conservador, principalmente, que eu não sei, como já falei, é uma questão de previdência, eu acho que deve manter esse perfil conservador. Eu acho que para esse momento agora está muito interessante, né? Essa taxa de juros alta, essa Selic de 15% está muito interessante para mantermos nessa linha, né? Com relação às alocações, hoje a nossa principal alocações, né, de investimento é baseada em renda fixa. Também a gente tem renda variada, a gente aplica em renda variável, tanto no Brasil, também no exterior, e investimentos estruturados, né? Aí a gente distribui aí em diferentes ativos, né? E indicadores dentro dessa classe. Agora, acho um ponto importante agora para o segundo semestre, a gente estava vendo aqui com assessoria, com o comitê de investimentos, né? A gente está reavaliando essas posições, né? Algumas mudanças logicamente podem acontecer e a depender do comportamento do cenário econômico. E um exemplo claro, Rafael, que eu acho que não é só a gente aqui de Pacifica está fazendo isso, é a posição no exterior, né? Que pode e provavelmente vai ser ajustada. A gente está conversando com o comitê de investimento. Eu também faço parte do comitê de investimento, sou presidente aqui, devido a essa estabilidade do cenário global, né? A gente sabe agora com essa taxação do governo dos Estados Unidos, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo está trazendo muita volatilidade, né? E com isso a gente está revendo, certo, esses investimentos no exterior, né? Tanto com o nosso comitê de investimento, como conversando aqui com a nossa assessoria de investimentos diariamente, para ver como é que a gente vai trabalhar com isso, né? E assim, um ponto essencial quando a gente está tratando investimento é a nossa assessoria, né? A gente não trabalha só, a gente montou o comitê aqui, mas a gente também não é técnico, tá? A gente participa de cursos, seminários, né? Participa de alguns congressos relacionados a investimentos, mas logicamente a gente precisa ter uma segurança maior, um técnico de quem entende do mercado, e esse serviço técnico é feito através de uma assessoria de investimentos que traz uma maior segurança, né? Tanto para o comitê como para a previdência de modo geral. Bruno, você falou agora sobre essa parte dos investimentos no exterior, né, que precisa ser revisto, e realmente, eu acho que todos os RPPS precisam rever suas carteiras, né, a composição. Também eu acredito que seja um trabalho que
fatalmente os gestores de renda variável, no geral, já vão ter que fazer também, né? Então, assim, vocês apostam mais em se manter um pouco mais na renda fixa agora, dado que título está pagando meta, CDI está pagando a meta, ou vocês vão tentar alguma posição já de um pouco mais de risco lá para renda variável, lá para fora, e manter a maior parte do patrimônio na renda fixa ali, mantendo aquela segurança, dado que vocês nesse primeiro semestre já conseguiram bater meta, né? Então, na teoria, a gente já tem um trabalho de meio ano aí um pouco mais suave. Sim. Rafael, esse é um ponto que toca diretamente a estratégia do Instituto, né? A nossa política de investimento já prevê alguns enquadramentos onde ainda não temos alocação, mas isso logicamente depende do comportamento do mercado, né? Hoje o Comitê de Investimento da nossa Previdência alinha cada passo da carteira com as expectativas econômicas, né? Que vão ocorrendo ali no decorrer dos dias, dos meses, né? E às vezes até de dia, a gente sabe como o mercado econômico né? É dias ali para ter essas movimentações. Mas se houver alguma mudança significativa no cenário e uma classe de ativos se tornar mais atrativa e mais adequada ao nosso perfil, né? A gente sempre tem que considerar o nosso perfil, isso quando a gente considera pessoa física também, mas previdência também tem, a gente sabe que tem o nosso perfil, né? Então, considerando o nosso perfil, podemos sim considerar uma movimentação, né? Mas, Rafael, quando a gente olha ali no contexto atual, não vemos necessidade, pelo menos imediata, né? Como você mesmo falou aí, os ativos domésticos mais conservadores estão entregando resultados superiores à nossa meta atuarial, né? Então, inicialmente não teria esse motivo para a gente fazer esse tipo de alocação, né? E entregando meta atuarial com muito mais seguranças e menor volatilidade, né? Para você ter ideia, Rafael, a nossa meta para esse ano é IPCA mais 5,12%, se eu não me engano. IPCA mais 5,12%, né? E no último relatório agora da Focus, do Banco Central, né, projeta um IPCA de 5,09%, né, para o ano, né? Então, o que leva a nossa meta para 10,47%. Aí, se a gente considerar a Selic, né, no mesmo relatório, deve fechar o ano em 15%, ou seja, superior à nossa meta, né? Então, para agora mesmo, já está dada já a nossa meta, né? Então, ou seja, né, o que a gente vai considerar aqui, né, os ativos domésticos, logicamente com menor volatilidade, estão entregando resultados superiores, né? Então, a expectativa de bater a meta atuarial de forma muito mais segura, né? E sem expor o risco e o nosso patrimônio, da nossa previdência, né? Então, por enquanto, eu acho que a gente está bem, está no caminho correto aqui. Ah, não, com certeza, vocês estão no caminho correto, né? Ainda mais aí no Rio Grande do Norte fica mais fácil, né? Você vai lá, coloca tudo lá na parte Selic, lá, fecha a porta, férias, pega o verãozinho do Rio Grande do Norte, tá tranquilo, né? Aí tá bem mais sossegado. E Bruno? É verdade. Não é assim? Poxa, eu faria isso se eu tivesse por aí, como eu não muito tô bom, tão longe do outro lado do Brasil, né? E Bruno, outra coisa também que vocês têm... Mas organiza um dia para você vir passar umas férias aqui. Eu queria muito pegar fériasinhas aí, gostaria muito. Inclusive, até já conversei com o pessoal aí da Norprev, pelo podcast, já lá em 2022, bem lá atrás, lá. Adorei ter conversado com a Audrey também. Sim, pronto. Já sei como é que funciona por aí. É muito bom, né? Inclusive, a tua fala inicial sobre a idade dos RPPS, ela já tinha comentado lá de trás mesmo, lá que tinha uma leva de vários RPPS sendo criados mais ou menos ao mesmo tempo ali, por isso que, na média, todo mundo tem mais ou menos essa faixa de idade aí, né, de vocês. E outra coisa, né, Bruno? Vocês também têm até previsão dentro da política de investimentos de colocar ativos que ainda não possuem ainda alocação, né? Enquadramentos que ainda vocês não possuem na carteira. Vocês consideram isso ainda para esse ano? Por exemplo, a gente sabe que letra financeira ele paga mais do que o título público. Vocês
tem intenção de começar a ver esse tipo de ativo também para a carteira de vocês? Ou prefere mesmo prezar pela liquidez de uma Selic, por exemplo? Não, inicialmente, Rafael, agora mesmo não. Assim, mas a gente sempre está aberto, a gente sempre está conversando com o comitê, a gente tem uma conversa muito boa também com essa assessoria. Por a taxa Selic tá entregando muito bem, inicialmente a gente não tem, apesar de a qualquer momento estar aberto, né? A nossa política está aberta justamente para essas movimentações, né? E a gente achando um cenário ideal, sim, a gente pode chegar a investir, mas agora, para esse momento, a gente, confesso para você que a gente não tem previsão, tá bom? Mas eu posso falar isso para você hoje, quem sabe daqui a próxima semana, na próxima reunião, a gente está considerando e tá aplicando. Aí eu mando até um zap para você, diz, Rafael, tá vendo disso? Já voltei atrás, a gente já está aplicando, né? Mas até o momento agora mesmo não temos previsão ainda não. Não, beleza. Como tudo é volátil no nosso mercado financeiro, a gente tem uma ideia hoje, amanhã já pode ser diferente, né? Então não dá para cravar em nada, né? Pode até envelhecer mal esse papo agora. É isso mesmo. E Bruno, vamos falar de coisa boa agora aqui? Falar de progestão então? No dia 14 de julho, agora, né, recentemente, vocês receberam a certificação Progestão nível 1. Foi o primeiro RPPS do Rio Grande do Norte a receber essa certificação. Conta pra gente aí como é que foi o trabalho do Previfica para conseguir conquistar essa certificação e quais são os maiores desafios que vocês enfrentaram para conseguir essa certificação, porque a gente vê muitos RPPS de diversos tamanhos e diversas realidades e que tem várias necessidades. Nós estamos falando, é o primeiro RPPS do Rio Grande do Norte que conseguiu. Como é que foi estruturar para receber essa certificação? Então, Rafael, quando você fala assim, foi o primeiro já, né? Eu digo, opa, tô falando de mim, o primeiro, tá? Já fico todo, né, pomposo, né? Seu primeiro, tá? Mas assim, brincadeiras à parte, né? Essa foi uma conquista histórica para o município e foi histórica também para o Rio Grande do Norte, né? Assim, a gente foi o primeiro a conquistar essa certificação, né? E foi um trabalho árduo, mas também coletivo, né? No dia a dia fizemos um diagnóstico completo da situação, né? Promovemos uma capacitação continuada da equipe, organizamos nossas rotinas, criamos controles internos, né? Ali no nosso dia a dia, e buscamos também integrar a governança do dia a dia com a gestão, né? E assim, pegando por esse ponto, considerando, eu acho que esse foi o nosso maior desafio, foi justamente conciliar tudo isso, né, com a nossa estrutura enxuta. A gente como falou, é um RPPS pequeno, né? O nosso município tem 12 mil habitantes. O nosso RPPS é menor ainda. Uma salinha que mede, eu acho, é uma sala única, certo? Um vão único, que mede 2,80 metros de largura por 5 de comprimento, né? A gente enxuto tem tamanho até em estrutura física também, né? Com 4 servidores, né? E 4 servidores agora, né? Lá atrás era menos. Aí, depois de muita conversa, entendimento, a gente conseguiu dar uma ampliada nos nossos servidores agora. Já imaginando para o Progestão, porque eu já falava, eu quero Progestão, né? Depois de tirar o CRP, e a gente vem trabalhando. Logicamente a gente conseguiu agora o Progestão, mas isso eu vinha trabalhando desde lá de trás, desde 2021. Primeiro, logicamente, correndo atrás do CRP. Depois do CRP, disse, pronto, beleza, conseguimos o CRP, mas o que nós podemos estar fazendo agora, né? Aí, aquela parte curiosa é Progestão, mas era algo tão distante lá atrás, Rafael, sabe? Aquele negócio, Progestão como fosse uma viagem à lua, muito difícil. Já aconteceu, mas sabe, para acontecer novamente, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, que nenhum RPPS tinha, né? Então é algo muito difícil, mas assim, o que eu posso fazer, né, para estar indo no caminho do Progestão, né? Já que eu tinha conseguido o CRP. Então o que é o que eu fiz?
Inicialmente eu comecei a ver tanto Progestão, alguma coisa que eu já poderia fazer, né? A gente não se inscreveu ao Progestão, mas eu já olhava os editais, né, do Progestão, o que a gente poderia estar fazendo, olhava também os sites, os modelos de relatório, o que a gente podia estar fazendo para implantar, né? Apesar de a gente não estar inscrito, mas eu já fazia e já vinha desenvolvendo, certo? Alguma coisa que a gente já podia fazer já pensando no Progestão. Aí depois pensando nisso, depois veio as premiações também, né? Essas premiações da ABPEM, da NEPREM, que estão muito voltadas a algumas partes também para o Progestão, né? Eles pegam muita coisa do Progestão, diz pronto, vamos começar a treinar para o Progestão agora, né? E eu sempre digo, conversando agora com os colegas aqui, né? Disse, não, assim, eu acho o principal ponto, eu acho que eu até indico, né? Para os RPPS de pequeno e até grande e médio porte que queiram entrar nessa vez, é se inscrever para os prêmios. Você vai ver lá os editais, ver o que cobra, muita coisa está relacionada ao Progestão e é um incentivo. Você vai, se inscreve, tem uma premiação, você já fica feliz. Não, esse ano eu consegui, próximo ano eu quero ganhar a posição também, que foi o que aconteceu aqui na Previdência de Pacifica, né? Que, por exemplo, a gente começou a se inscrever aqui de investimentos da ABPEM, né? Aí em 2023 a gente ficou em 14º, isso para investimentos. Aí depois nós caímos para 7º e depois para 4º, né? Porque eu digo, o que é que a gente pode melhorar, né? E esse melhoramento, né, que era trabalhado ali inicialmente para as certificações, logicamente estava vinculado diretamente ao Progestão, né? Então na hora que a gente viu, disse, não, agora a gente está maduro, vamos se inscrever e vamos correr atrás de Progestão realmente. Muita coisa a gente já fazia, né? Então já tinha muita coisa estruturada. Então, assim, eu digo assim que eu tive trabalho e não tive ao mesmo tempo, porque na verdade esse meu trabalho foi de um tempozinho, né? Não foi de agora, eu vou me inscrever para o Progestão e vou já conseguir. Eu já vinha trabalhando meio que indiretamente para chegar hoje, aqui nesse momento, né? Mas deu certo, estou muito feliz, né? Aqui com a nossa conquista, e é isso aí. Não, é legal isso aí. E Bruno, uma coisa que a nossa vivência vai nos ensinando, né? É de que você vai vendo, principalmente como você falou agora, as premiações que tem da ABPEM, da NEPREM, agora tem até associações estaduais começando a fazer esse tipo de trabalho também. Para o pessoal nem ter medo de se inscrever. Eu não sei que lugar que eu vou ficar, se eu vou ficar em primeiro e tal. Mas faça a inscrição, participe, porque só assim que você vai começar a ver o quão maduro que você está. E isso já, né, na premiação você vai comparando com outros, de outros tamanhos e tudo mais. Mas nada melhor do que você saber aonde você está evoluindo, o quanto você está se evoluindo, o quanto você precisa ainda se dedicar. Sabe? E você mostrar realmente, estou em 10º, 11º, 20º, 30º, não importa, sabe? O melhor é o que você está fazendo agora. E, parabéns mesmo para vocês aí, pelo trabalho desenvolvido aí ao longo dos anos e conseguir essa certificação, né? Eu imagino que, agora que soltou a notícia, foi o primeiro do estado a conseguir. Daqui a pouco já começa a vir os RPPS vizinhos e começar a perguntar como é que faz, como é que não faz, o que vocês fizeram para poder replicar isso também, esse tipo de estrutura para eles, não é? Sim, inclusive colegas aqui, RPPS de grande porte, né? Tá vindo procurar informações com a gente aqui. Eu digo, olha, tá vendo, a gente conversando entre a gente aqui, entre os servidores do nosso RPPS, um RPPS pequeno, né, do interior do Rio Grande do Norte, com a divisa com a Paraíba, porque logo aqui do lado é a Paraíba, tá bom? A gente faz uma divisa aqui com a Paraíba, sendo referência, né, em gestão, né, e RPPS de grande porte do estado vindo a nós, né, saber como é que foi essa experiência, os nossos passos, né, a gente dando exemplo e mostrando sim que RPPS de pequeno porte, né, independente do seu tamanho, pode sim fazer uma boa gestão e pode sim
ser uma referência. Exatamente, só por curiosidade, até porque vou falar da minha atividade localmente aqui, né? Mas em Santa Catarina também, o primeiro RPPS que conseguiu Progestão também foi um RPPS pequeno, de Salto Veloso, que fica lá perto de Chapecó, lá no oeste do estado. Não foi nenhum RPPS grande, robusto, não. É um RPPS pequeno, que teve iniciativa, mostrou realmente que tinha as atividades ali, tudo certinho, entregou, recebeu a certificação. Eu acho que a gente pensa muito no RPPS grande que vai começar a tomar iniciativa, mas não, a gente vê exemplos como vocês são, de não ser os RPPS grandes que começam a fazer esse tipo de trabalho, mas sim dos pequenos, sabe? São os pequenos que começam a ver, poxa, eu consigo, tenho tamanho para isso aqui, vou dar o start aqui. Depois os outros vão começar a se despertar e vão começar a ver, opa, é replicável, e aí sim, para os maiores níveis lá de adesão, enfim, mas começar do nível, agora tem a nível de acesso também, né? Vocês já estão com o nível 1 também. Então, Bruno, parabéns mais uma vez aí pela atividade de vocês, tá? E você já entrou, né, no RPPS para fazer a parte da CRP administrativa, agora você mais recentemente conseguiu Progestão. Quais são os novos passos que o Previfica pretende dar daqui para frente agora com a sua gestão? Rafael, agora seguir avançando, né? Queremos conquistar o próximo nível do Progestão, né? O primeiro objetivo era conseguir o 1. Eu falo assim, não, acho que eu consegui o nível 1, a gente vai só manter, né, tal. Mas agora a gente conseguiu o 1, que é o 2. Então eu acho que o principal objetivo agora, né, é continuar avançando, conseguir o nível 2 do Progestão. E assim, eu entendo que para o nosso tamanho, o nível 2 já esteve excelente. Assim, vai que na frente eu possa mudar de ideia, igual quando eu estava querendo o 1, sabe? Mas agora mesmo eu acho que o 2, assim, para o porte que a gente tem aqui, seria muito bom já. E conseguir o 2 e manter é o nosso objetivo, né? E logicamente, né, cada vez mais aprimorar a transparência, investir em tecnologia e intensificar a capacitação continuada da nossa equipe, né? Esse é o nosso objetivo principal, né? Também estamos desenvolvendo ações em educação previdenciária, né? Acho que o Progestão trouxe isso, como eu já falei, tanto para a nossa equipe, né, como para os servidores de modo geral, e melhorias no atendimento presencial, online, para que a gente possa tornar o nosso instituto cada vez mais próximo do servidor, né? Assim, a nossa previdência é mais do que um fundo, eu diria que é mais do que um fundo de previdência, né? É um instrumento de valorização do servidor público. E eu também falo isso como servidor público, eu sou servidor público efetivo aqui do município, e quando eu estou trabalhando essa gestão, né, eu estou tratando também, além dos meus colegas servidores, estou tratando também do meu futuro, né? E é com essa visão que a gente quer continuar trabalhando e melhorando cada vez mais a nossa gestão da nossa previdência aqui em Pacifica. É isso aí, Rafael. Legal, Bruno. Então, assim, dito tudo isso, eu queria te agradecer imensamente aí por ter aberto a oportunidade de conseguir conversar com a gente, né, por essa disponibilidade. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre vocês, sobre o trabalho que vocês fazem, até esse trabalho de progestão, né, que se os vizinhos do Rio Grande do Norte já estão acompanhando, imagina quem mais, então, o pessoal pode olhar e dizer, poxa, mas são mais ou menos do meu tamanho, vou dar uma ligada pro Bruno lá, conhecer um pouco mais do trabalho deles. Como é que faz para entrar em contato com vocês, conhecer um pouco mais das atividades de vocês? Rafael, eu fico aqui disponível, tá? Tanto eu como a Previdência de Pacifica tá disponível. O pessoal pode entrar lá no nosso site, tem e-mail, se você entra, tem telefone. Se você entrar no nosso site previfica.com.br, lá no final, lá no rodapé, tem e-mail institucional e tem o WhatsApp institucional, tá? A gente responde. Pode mandar e-mail, pode mandar mensagem no WhatsApp que a gente vai responder, só dizer o que quer
que eu posso passar meu telefone pessoal. Fica lá, eu estou indicando o site do nosso número institucional, porque fica mais fácil. Toda hora você pode chegar lá e pode buscar, tá bom? Mas o meu telefone pessoal também está à disposição. O pessoal pode chegar e pode ligar. Então vou até falar aqui, viu? O pessoal pode anotar. É DDD 84 986 07 7122. Pode mandar mensagem, né? Eu vou estar aqui à disposição e o que eu puder estar ajudando, eu vou ajudar. Maravilha, Bruno. Mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade de conseguir conversar com a gente. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui no podcast Não É do INSS. Na próxima semana tem episódio novo no ar. Até lá!